porque estão aí sendo atacados por todos os lados e continuam fazendo o trabalho deles. Agora, no Brasil existe essa loucura. O sujeito que está faturando com a adulação a um grupo, fala, não, esse que é o sujeito legal, então, esse é o sujeito que eu vou acompanhar. O cara está lá fazendo fortuna, parasitando o eleitorado de um populista, que é a coisa mais fácil do mundo. Hoje você tem um monte de influencer, os caras ganham milhões de seguidores, eles falam só as narrativas bolsonaristas. Então só aponta a sujeira da esquerda. Então assim, eles pegam metade do nosso trabalho e aponta, joga na rede social deles. Eles não pegam a outra metade. Ignora a outra metade. Ignora a outra metade. Faz milhões de seguidores. Ah, fulano é legal, fulano eu vou seguir. Então, tudo que tá lá, porque esses influencers em geral não apuram nada, não descobrem nada. Quem descobre é jornalista ou procurador do Ministério Público. Né? Então eles pegam metade e jogam lá. E a pessoa vai lá, só vou seguir esses aqui e tal. Ah, você fala mal do meu político de estimação, desculpa. Eu tô curioso para saber o que o Vilela escreveu no guardanapo. Não é para não esquecer, né? Que a gente tinha falado antes de começar. A prática positiva. Programa, sobre o Elon Musk, né? Que quer um partido, criar um partido lá e o que pode... É interessante, porque... Mas antes disso, eu só queria fechar esse assunto do nós contra eles, né? Que essa coisa da reunião com os influenciadores. O PT, durante muito tempo, ele negou que tinha, né? Os Mavis e tal, e aí foi descoberto de Dilma Bolada e vários outros que recebiam ou não. Foi comprovado isso no final das contas? Um monte de coisa foi comprovada, né? Eu ajudei a popularizar essa expressão MAV, né? Porque MAV é mobilização em ambientes virtuais. Isso foi divulgado, o PT criou um grupo naquela época, os primeiros mandatos, que era um grupo que o PT estava treinando para atuar como militância digital. Ainda não tinha essa expressão milícia digital que foi popularizada pelo Alexandre de Moraes, no caso bolsonarismo. E agora eles estão se reorganizando porque estavam perdendo o debate nas redes sociais? Exatamente, mas eles têm uma militância permanentemente mobilizada. Eles só precisaram assim fazer uma coisa mais orquestrada mesmo. Olha, vamos todos bater nessa tecla. No caso é chamar o Congresso de inimigo do povo. Ricos contra pobres. Ricos contra pobres. Nas últimas semanas, campanha específica, né? A gente viu muito isso. Mas ele já tem... Enfim, eu posso falar bastante depois, mas Duda... Mas o PT continua perdendo o debate nas redes sociais, né? Eles não conseguem... porque o PT acho que ainda tem uma estrutura que é muito hierarquizada, né? Então, vem ali uma ordem do Lula e fala assim, ó, gente, assim, todos os ministros agora vão ter que fazer alguma coisa assim. Olha, vamos aproveitar essa oportunidade, agora é só Brasil soberano, né? E aí eles saem meio que mecanicamente, né? Fazendo ali o que foram mandados, enquanto que a direita parece que consegue fazer uma coisa muito mais espontânea e criativa e desorganizada ao mesmo tempo, que muitas vezes até assusta as nossas autoridades, né? Porque eles fazem, poxa, como assim, né? O Haddad, por exemplo, o dólar começa a subir, aí vinha a AGU, né? A Advocacia Geral da União, fala assim, olha... Está tendo um plano aqui para pegar e criar uma conspiração na rede social para fazer o dólar subir, né? Quer dizer, eles imaginam uma estrutura única, né? Hierarquizada de cima para baixo, fazendo as coisas, quando na verdade a coisa acontece e tem acontecido com muito mais liberdade e de uma maneira muito caótica, muito mais na direita e com sucesso do que na esquerda. Pois é. Mas então, aí eles criaram a mobilização em ambientes virtuais e nós passamos a chamar cada militante que aparecia para defender as narrativas do governo e atacar jornalista independente de MAV, que era a sigla ali daquele grupo criado para se mobilizar na internet. E isso acabou pegando, né? Muitos de nós, e até hoje das pessoas que são bolsonaristas, mas que naquela época estavam ali com olhos críticos aos governos do PT, muitos passaram a utilizar essa sigla. Teve um jornalista que acabou conseguindo, pela lei de acesso à informação, o que o governo divulgasse, porque o governo não divulgava, não tinha transparência, os gastos de verba de publicidade federal com aquilo que o José Serra cunhou, Tucano, do PSDB, na época polarizava com o PT, de blogs sujos.
Ah, tá. Que é essa rede de blogs hoje eles se chamam de revistas, eles se chamam disso e daquilo, eles se dão assim um patamar de veículo independente. E muita gente da nova geração que vai entrando na política, que não acompanhou todos aqueles processos, não sabem que eles estão vendo um veículo que ganha mais dinheiro com o governo que defende, porque ganha dinheiro diretamente do governo. É a verba de publicidade, que eu combato, porque a verba de publicidade de governos, ela corrompe o mercado da comunicação. E eu vi isso acontecer por dentro do mercado da comunicação. Então, o governo dá lá, isso acontece, municipal, estadual, federal, mas federal é o mais grave, porque é o maior volume de dinheiro. Pois é. Então, o veículo recebe dinheiro e acaba fazendo uma cobertura positiva daquele governo, porque senão o governo não dá, né? E aí, às vezes, fica difícil para um jornalista que tem a vontade de falar todos os fatos, doa quem doer, ficar num veículo assim, né? Então teve um jornalista que fez com que o governo divulgasse esses gastos, fez uma tabelinha ali, divulgou. Eu ajudei a repercutir naquela ocasião, e como eu já criticava vários daqueles blogs e tal, fiz matérias e tal, mostrando, olha, estava aqui mostrando que eles só repercutem as narrativas petistas, não é só isso, né? Eles ganham dinheiro do governo e tal, não sei o que. Um deles, inclusive, me processou naquela época. E é um famosinho aí que posa de independente em veículos de comunicação, como jornalista neto, mas que foi assessor do Lula. Mas deixa isso para trás. Essa é uma informação que está lá talvez no Quem Somos, do blog original e tal, mas quando está com o microfone e tal, ninguém sabe, né? E que continua repercutindo até hoje as narrativas lulistas. E, claro, o Lula sempre dá entrevista para ele, porque o Lula só dá entrevista para aqueles, fora, eventualmente, no segundo turno, se ele precisar de alguém um pouquinho mais independente, ou numa situação de muita dificuldade, mas se não, ele dá só para claque. Então, um deles me processou, perdeu em primeira instância, recorreu para a segunda, perdeu por unanimidade na segunda, que foi a mesma coisa que aconteceu com os bolsonaristas que me processaram pela mesma coisa, né? Porque eu fiz matéria sobre a militância, como eu sempre faço, porque a máquina de propaganda do governo, ela tem que estar no radar do jornalista, porque ela que está influenciando o debate público com as narrativas de interesse daquele grupo político. Então, se você não mostrar como eles pensam, como eles agem, como eles se organizam, você não está mostrando o esquema de poder. Você não está mostrando como é que isso influencia o João, a Maria, da sociedade brasileira, que estão ali ligando a rede social e vendo os propagandistas. Quando eu fazia isso tudo a respeito do governo do PT, esses que hoje são bolsonaristas, imagina, não criticaram nunca, eles adoravam, faz mais, né? E eu fazia, e continuei, respondi processo judicial e tal. Quando eu fui fazer do lado do Bolsonaro, eles me atacam até hoje. E eles começam a fazer as associações mais pilantras possíveis, né? E vários no chat já devem ter feito aí, porque os ativistas estão mobilizados aí para atacar. Que a reportagem tal que o Felipe fez foi o que originou a censura e tal, não sei. São coisas assim que falseiam a cronologia dos fatos, que falseiam o próprio conteúdo das decisões judiciais. E o curioso é que muita gente lê um troço desse, que é uma síntese que não tem nenhum elemento substantivo, não tem um documento que ateste aquilo e que mostre, né, que o jornalista jamais deveria ter publicado aquela informação verdadeira, porque isso prejudica o meu grupinho político, que é a coisa mais absurda. O jornalista tem que publicar. Se depois alguém vai utilizar essa informação de uma maneira indevida, se for indevido, o jornalista vai criticar. Então, nós criticamos o inquérito das fake news desde o começo. Quem não criticou, quem legitimou, foi a família Bolsonaro, que fez pressão nos senadores para que eles retirassem a assinatura para a instalação da CPI da Lava Toga, que ia investigar o Dias Toffoli pela abertura do inquérito das fake news, que foi o primeiro a ser relatado pelo Alexandre de Moraes. E que tinha a ver com Lava Jato e tal, não era por causa de ameaça bolsonarista. Isso virou um pretexto a posteriori, que depois eles disseram, se vocês quiserem saber todos os detalhes dessa história, que não dá para contar aqui, porque seria muito longo, procurem no Google, bota o antagonista, aí bota assim, 6 anos de inquérito das fake news, 2 pontos, conheça a sua verdadeira história. Lá tá tudo compilado em forma cronológica. Mas aí só voltando, porque eu acho importante falar isso aqui, por exemplo, o Gabinete do Ódio. Né? Os ativistas bolsonaristas acham que eu que inventei o nome Gabinete do Ódio e tal. E olha só que curioso, não foi sequer a imprensa. Gabinete do Ódio é a expressão utilizada por militares do governo Bolsonaro.
O Estadão foi o jornal que descobriu que os militares, que tinham, lembra aquela treta dos militares com a ala ideológica, que é essa ala mais da rede social, mais ligada aos filhos do presidente. Então era o militar, era aquela turma ali, Luiz Eduardo Ramos, tinha uns ministros ali, que estavam irritados com aquela propaganda que atacava alguns deles e tal, e estava se referindo ao gabinete do... E o Estadão, como com jornalismo de bastidor, deu essa notícia. Falou sobre o gabinete do óleo, falou que tinha lá o pessoal que ficava no terceiro andar do Palácio do Planalto, que tinha um gabinete ali específico. Tem vários outros utilizados pela propaganda. Então eu apontei depois militantes que tinham cargo em gabinetes de parlamentares, aliados, etc. Esses foram elementos que faziam parte de uma matéria muito maior. Mas o Estadão mostrou que havia aquilo ali. Quase ao mesmo tempo, a Folha veio e deu detalhes também, usando essa expressão, uma parecida, que nasceu do governo Bolsonaro. E aí depois eu fiz uma reportagem detalhando outros aspectos da propaganda bolsonarista, quem era quem ali, dos ativistas e quais que tinham cargo em gabinetes. Que é exatamente o que eu sempre fiz em relação aos governos do PT, que é mostrar de onde está vindo dinheiro para remunerar militância, para remunerar propagandista. Claro que eles têm torcedores, tem fanáticos, tem gente que milita espontaneamente na rede social, mas é dever do jornalista mostrar como é que o dinheiro público está sendo usado. Então a gente tem que fazer isso em todos os governos. Agora, o sujeito não consegue ter, o sujeito que entra na bolha, só para concluir, ele não consegue ter essa visão independente de que realmente um jornalismo, ele deveria sempre fazer isso. Vigiar todos os governos, independentemente de lado ideológico, político, etc. Isso não entra na cabeça do ativista. Porque na cabeça do ativista, ele está no grupo do bem contra o grupo do mal. Então, assim, quem não faz tudo contra o grupo do mal, tá errado. Porque ele é o grupo do bem. Agora, você imagine, se a gente vai aderir a um lado que está no poder, etc., qual é a moral que você tem no próximo governo? Então você tem um monte de influenciador que ganhou microfone no horário nobre durante o governo Bolsonaro e tal, puxando o saco do Bolsonaro, e que ficou eternamente marcado por essa puxação de saco. Hoje o Bolsonaro não está no poder, mas ele sabe que se ele voltar, ele pode contar com todo esse exército, e vai ter verba de publicidade para aquele veículo, né, como teve durante o governo Bolsonaro, que eles fingem que não, né? O Bolsonaro acabou com isso. Na verdade, ele tirou uma parte de alguns veículos, né, que ele não gostava, como a Globo e tal, não sei o quê, e distribuiu para os veículos amigos. Né? E as pessoas ficam achando que o Bolsonaro acabou com isso e tal. Mentira. Para. E aí depois, no ano eleitoral, que ele precisava da força da Globo também, ele botou de volta. Então tem matéria sobre a verba de publicidade no ano eleitoral para a Globo durante o governo Bolsonaro. Então assim, esses são fatos, são as atitudes, né? Não é a propaganda. Desculpa, me estendo.